E citado pelo presidente Lula como exemplo no comando do Banco Central, Henrique Meirelles saiu em defesa da autoridade monetária e disse que ela está agindo tecnicamente e cumprindo seu papel ao manter a taxa de juros, mesmo com a pressão política. Nos últimos dias, o chefe do executivo e seus aliados intensificaram os ataques a Roberto Campos Neto, presidente do banco, e a política monetária, pela decisão de manter a Selic em 13,75%. Meirelles, que também presidiu o BC no governo Lula, disse que o banco age corretamente e precisa manter a postura que tem sido adotada. O economista disse ainda que o presidente também cobrava a redução da Selic quando ele estava à frente do banco. Por fim, Meirelles disse que Lula está seguindo as políticas adotadas pela ex-presidente Dilma Rousseff, que levaram o Brasil à recessão. José Maria Trindade concorda com essas críticas e é possível traçar esse paralelo entre o atual governo Lula e as gestões de Dilma Rousseff, Zé? Henrique Meirelles sabe muito bem o que está falando, né? Ele enfrentou, sim, dificuldades ali no PT, mas Lula deu a independência do Banco Central nas mãos dele. Esta foi a estratégia do primeiro governo. O debate aqui político é de que é diferente a independência da autonomia do Banco Central, mas é tudo a mesma coisa. Então, Lula quer tomar a independência do Banco Central, ou a autonomia do Banco Central, e doar a autonomia ou independência do Banco Central a um nome que ele escolher. Seria isso? Então deixa com Roberto Campos Neto. É até mais crível, é até muito melhor, até para responsabilização. É um debate assim que eu não entendo. Hoje o líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, diz o seguinte, que não existe assunto proibido de debate, que é preciso debater sim a independência do Banco Central. Sim, esse debate já foi feito, ele não é proibido. E é salutar todo o debate na democracia. O que é estranho é a história do poste urinar no cachorro, não o cachorro urinar no poste. O que é estranho, o que é esquisito e que está dando toda essa repercussão, líder, é que o próprio presidente da República está questionando o seu Banco Central, cuja regra é essa, de um Banco Central independente. Calma, daqui a 2 anos ele pode indicar um, porque o mandato é de 4 anos, né? E intencionalmente foi feito assim, não coincidente com o mandato do presidente, para que ele possa conviver com o outro Banco Central, outro presidente do Banco Central. Ninguém nomeia um louco, não houve uma nomeação de um louco ou de um translocado para a presidência de um Banco Central, pessoa capacitada, e que na gestão dele é que se aprovou a independência do Banco Central. Então, Meirelles tem razão e achei muito interessante ele revelando as pressões e as críticas à política de juros. Sempre existirão, as políticas de juros sempre foram alvo de debate. Eu me lembro do ex-vice-presidente, né, José Alencar, que criticava a política de juros e tal, era aplaudido pelos empresários, mas ele era vice-presidente. Agora, repito, porque é o presidente da República criticando o próprio governo. Diga, Mota. Olha, a crítica está correta, o papel do Banco Central é defender a moeda, defender o valor do dinheiro. Para cumprir melhor essa tarefa, ele ganhou autonomia, o que significa que o presidente do Banco Central tem, uma vez nomeado, uma vez assumindo o seu cargo, ele tem independência para tomar as decisões que ele achar melhor, sem ter que se submeter a pressões políticas ou ameaças de ser demitido. É uma ideia muito fácil de entender, é muito simples, não há nada de complicado nisso. Todo o trabalhador, toda dona de casa, todo pai de família sabe o que é a inflação. Na semana passada eu fui à feira, na terça-feira passada eu fui à feira, eu faço feira aqui em casa, e notei que alguns produtos subiram muito de preço, né? Por exemplo, a couve-flor custava R$5 até pouco tempo, agora está R$10. Isso é inflação de 100%. É lógico, é um produto só, pode ser por razões bastante específicas, mas isso é para lembrar a gente. O Brasil já teve uma inflação de 80% ao mês. Quem viveu nessa época não esquece. Aqueles que perdem mais são sempre os mais pobres, os mais humildes, que não têm como se defender. Então, é de uma perversidade muito grande se arriscar
aquilo que é a coisa mais importante para os trabalhadores, para o cidadão comum, que é o seu meio de vida. É muito ruim enganar as pessoas, dizendo para elas que elas vão receber aumento, ou que vai acontecer isso ou aquilo, porque a inflação, se voltar do jeito que já aconteceu uma vez no Brasil, ela só tem um resultado: aumento da pobreza entre os que são mais pobres. É lógico, né? A turma que não tem com que se preocupar no final do mês, essa está tranquila e pode ficar tentando cavar dividendos políticos em cima de um desastre para o país. Sua análise, Pavinato, sobre essas falas do ex-ministro Henrique Meirelles. Eu vou pedir desculpas, eu quero ser um pouco didático aqui no começo, porque muita gente não entende esse imbróglio. E eu quero trazer um exemplo simples que eu aprendi com o professor Lanzana lá na USP, quando eu fui ter minhas aulas de introdução à economia. Ele falava que a economia, ela é a arte de equilibrar mais pratos do que podem segurar os seus braços e sem deixar nenhum deles cair. A economia é uma técnica e é uma arte. E essa questão de juros, inflação, saúde da moeda, ela pode ser entendida facilmente da seguinte maneira. O que mede a inflação? Oferta e demanda. Quanto mais oferta e menor demanda, porque tem muito produto e pouco comprador, os preços tendem a baixar. Quando eu tenho uma demanda e uma oferta condizente, os preços tendem a ser os mais justos possíveis. Agora, quando eu tenho pouca oferta e muita demanda, os preços sobem. Bom, se eu falo em juros, um empresário ele toma emprestado para investir, para produzir. Se os juros é mais baixo, então a oferta tende a ser mais alta. Com a oferta mais alta, o preço tende a cair, porque a inflação sobe na alta demanda e pouca oferta. Isso é um cenário ideal, em condições normais de temperatura e pressão, coisa que não acontece no Brasil há muito tempo. Quando o governo federal joga nas costas do Banco Central, que é responsável pela saúde da moeda, e nada mais. A função do Banco Central é cuidar do valor da saúde do nosso dinheiro e nada mais. Ele não faz política. É como se ele fosse um médico que cuida para que aquela moeda tenha integridade e valha alguma coisa. O responsável pela queda de juros é a administração pública, é o governo. Nós estamos num país de dimensões continentais, onde o serviço público é o que mais gera oferta, é o que mais gera demanda. Saneamento básico, vale lembrar, sempre gosto de dizer, 50% da população não tem esgoto, 35% da população não tem água potável. O governo tem que fazer tudo o que ele vai fazer e tem que contratar empresas para fazer. Isso gera emprego, isso gera uma cadeia de produção. Isso faz os juros cair. Por quê? Porque ele está criando oferta. Mas o Brasil é um país que está vivendo descaradamente a irresponsabilidade administrativa. O governo ele gasta mais do que arrecada. Nós estamos às vésperas de uma reforma tributária que ninguém tem ideia como vai ser, mas todos têm certeza que ela vai ser um desastre para o empresário, que é quem, na prática, põe a oferta à disposição da demanda. Diante dessa incerteza da reforma tributária, mesmo que os juros caia, ninguém vai tomar emprestado, porque a reforma tributária pode levar o seu cálculo de lucro por água abaixo. Fora isso, nós temos a incerteza contra as regras trabalhistas. Quem é que vai criar oferta no setor privado se a reforma trabalhista pode criar um passivo enorme? E nós também temos as empresas privadas que contratam com o poder público e o problema endêmico da corrupção. O problema endêmico do dinheiro que se paga para poder concorrer, para poder ganhar uma licitação. Isso é um problema que se alastra no país inteiro, que se vê nos estados, nos municípios, até em associações de bairro e conselhos tutelares. Logo, se o governo federal não faz um bom trabalho de responsabilidade administrativa e fiscal,
Quando ele baixa os juros, ele está emprestando, ele possibilita o empréstimo a uma taxa menor, mas com todo esse arcabouço de complicações que o Brasil tem, ele não vai gerar oferta. Então nós vamos ter mais dinheiro na praça, a mesma oferta, logo a inflação sobe. Por isso que é papel do governo federal criar condições em que a oferta possa aumentar. Não adianta baixar juros. Se ele baixa juros e a oferta permanece a mesma, e permanece prejudicada em razão desse governo. Logo, é falso todo tipo de acusação que se faz contra o Roberto Campos Neto, contra o Banco Central. Isso é uma forma de negacionismo das técnicas da ciência da economia, embalada pelo populismo de quem quer ter a glória de um líder agora e não está nem aí para o que vai acontecer daqui a pouco com o povo. Você, Cláudio Dantas. Bom, eu quero lembrar que o Meirelles, quando assumiu o Banco Central no governo Lula, no primeiro governo Lula, a primeira medida dele foi aumentar a Selic no governo Lula. Ainda não havia autonomia. A autonomia foi aprovada recentemente em 2021. Então, assim, não tem jeito. O Pavinato falou bem, é ciência. Aliás, é isso. Parece que nós estamos vivendo agora, com Lula, mais um negacionismo científico, agora o negacionismo econômico. É ciência mesmo. Olha, a produção puder colocar na tela aí um extratozinho de um relatório, do Copom, que mostra as equações matemáticas que são feitas. Não sei se dá para vocês verem, mas assim, são essas equações que definem, que dão a projeção de juros, de meta de inflação. Isso aqui é para ilustrar apenas, porque é o seguinte, quando você vê um Randolph, um Haddad, um Mercadante, um Lula tirando do bolso, ou sabe lá de onde, argumentos retóricos para dizer tem que baixar porque lá na Turquia baixou, acabamos de falar, a Turquia está quebrada. Então você tem que pegar e esfregar na cara dessa gente. Tá bom, então faz o seguinte, vocês querem debater isso? Então tragam argumentos, mas argumentos sólidos, estudos, equações. Eu acho interessante, querem convocar Roberto Campos Neto, não pode, só podem convidar. Ele vai, tenho certeza que vai, explicar por que a Selic está alta. A gente aqui já explicou diversas vezes, mas ele vai lá explicar cientificamente por que a Selic está alta. Mas eu queria que houvesse, na verdade, um debate. O Guimarães disse para o Trindade que todo debate é válido, que é importante ter, mas isso que está acontecendo não é debate. Isso que está acontecendo é uma ofensiva, é um ataque deliberado, coordenado e terrorista ao Banco Central e, pior, aos fundamentos econômicos que nos trouxeram até aqui. O Henrique Meirelles está certíssimo. O Henrique Meirelles foi o responsável pelas políticas que garantiram que cheguemos agora com uma economia que tenhamos passado, inclusive, por pandemia, por guerra, com uma economia numa situação bastante razoável. Ainda na transição se falava, o governo Bolsonaro vai fechar com um rombo de 300 bi. Já falei isso antes, mas é importante voltar a falar. E, na verdade, se fechou com um superávit de mais de 40 bi, de 45 bi. Temos a dívida pública numa trajetória descendente, na casa dos 70%. Temos o desemprego também numa trajetória descendente. Agora, aí, de repente, claro, por situações adversas, diversos fatores que influenciam na inflação, essa inflação começa a subir. Aí, claro, naturalmente, o Banco Central, já prevendo isso, se coloca, faz as projeções, faz os seus cálculos necessários e, olha, não dá para baixar agora. Vamos segurar um pouquinho mais
e baixar lá na frente. Então, o Meirelles disse, boa sorte. Eu entrevistei o Meirelles recentemente. Ele até meio que se arrependeu, porque ele está dentro, está morando aqui também no Brasil, ele não foi para fora. Então, boa sorte vale para ele também. Está todo mundo apavorado com o que está acontecendo. Se equivocou no apoio ao Lula. Ninguém esperava, eles achavam que seria o Lula de 2002, de 2003, o Lula Paz e Amor, o Lulinha, né? Que foi pedir a bênção à Febraban. Mas esse Lula que está aí não vem pedir a bênção. Ele, na verdade, vem cumprir com a sua agenda de vingança. Ele vem agradecer de forma prática aqueles que se postaram 580 dias em frente à Polícia Federal em Curitiba, dando bom dia, boa tarde, boa noite. A Janja, que dizem que tem uma interferência enorme neste governo. Então, nós estamos diante desse negacionismo. E assim como aconteceu no passado recente, no governo anterior, o negacionismo, ele tem um efeito prático e doloroso. E nós vamos senti-lo se o Congresso não fizer nada.